Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui, mais uma semana aqui no nosso canal EBD. Para você aqui, nós estamos mudando aqui, fazendo uma estruturação aqui. Nós colocaremos agora nosso canal EBD e Notícias. E queria convidar você para nós estudarmos mais uma lição abençoada. Nós iremos estar estudando as lições da nossa EBD, da nossa escola dominical, a nossa escola de domingo, mas também nós iremos estar postando alguns fatos, alguns acontecimentos aqui de notícia do Brasil e do mundo aí, para você estar acompanhando aqui. Então, quero te convidar aqui para mais essa lição maravilhosa que nós iremos estudar. E o tema dessa lição, antes de nós já falarmos aqui, já entrarmos aqui no discorrer aqui todo o assunto da nossa lição, gostaria de convidar vocês para estar aqui junto comigo estudando essa lição. A lição dessa semana é a lição de número 8 e nós falaremos sobre a teologia de Zofar. Olha só, o tema é bastante importante. Gostaria de fazer uma pergunta para você antes de nós entrarmos aqui. E você me responda aí, por favor, deixe nos comentários aqui. O justo pode passar por tribulação? Ou você acha que o justo ele está isento de tribulação? O que você acha? Qual é o seu pensamento nessa questão? Então nós iremos estudar aqui hoje, neste canal, nós iremos falar sobre esse assunto. Eu aguardo você daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta aí, beleza? Então posso contar com você? Opa, estamos de volta, estamos aqui novamente e vamos aqui estudar sobre esse tema tão importante, falando sobre tribulação. Gente, nós estamos aqui numa frequência de aulas tratando sobre tribulação, sobre dificuldades, sobre problemas, e nós estamos querendo entender essas teologias aqui, tanto a teologia de Elifaz, agora de Zofar, né, que nós já estudamos. Então nós vamos entender aqui essas teologias. Nós vamos entender aqui sobre a teologia somente os pecadores sofrem, que é a teologia de Elifaz, né, que foi uma das que nós estudamos aqui nas lições passadas. A segunda teologia que nós estudamos foi a respeito de que somente ou só há sofrimento onde há pecado oculto. Isso quem falou foi Bildade. Então, essa teologia de Bildade, aonde há pecado escondido, pecado oculto, há sofrimento. Então, gente, será que as pessoas que estão sofrendo, será que as pessoas que estão passando por necessidade, por dificuldade, por tribulação, por luta, por perda, é porque há pecado oculto, escondido? Será que isso é verdade? Então, preste bem atenção nisso daí. E a terceira que nós iremos estudar agora é a teologia de que o justo não passa por tribulação. É a teologia de Zofar. Então, esses três amigos aqui de Jó, eles, na verdade, têm aqui a nos passar aqui e nos ensinar, né, gente? Nós vamos aprender com essas teologias, pois onde há heresia, há aprendizado também, mas não para que nós venhamos ser hereges, não para que nós venhamos ser malicioso na nossa teologia, mas que nós iremos aprender sim com esses tipos de heresias. Nós aprendemos sim, pois nós aprendemos a colocar em prática a verdadeira teologia, que é a palavra de Deus. Então vamos lá, nós vamos falar sobre esse assunto, mas antes de eu entrar aqui na lição, antes de eu discorrer aqui na lição, já quero convidar você aqui para nos ajudar aqui no nosso canal. Então nós temos aqui chegado aí a mais inscritos, né, do decorrer dessas semanas aqui. Nós já alcançamos mais de 12 inscritos que vieram a somar aqui no nosso canal. Eu gostaria de convidar você para nos ajudar aqui, para vir nos ajudar no nosso canal aqui, pois nós estamos já alcançando os 1000 inscritos aí. Eu quero chegar rápido aí para nós podermos fazer mais e melhor para você, beleza? Então, conto com a sua ajuda, dependo da sua ajuda para nós continuar fazendo esse trabalho aqui, pois está sendo árduo, gente, está sendo difícil e árduo aqui esse trabalho. Então, preciso de você, preciso da sua ajuda para que nós venhamos
continuar fazendo esse trabalho maravilhoso aqui que nós temos feito de divulgar a palavra de Deus e trazer para vocês aqui ensinamentos com base na palavra de Deus. Nessa simplicidade que só eu tenho, mas que verdadeiramente nós temos aqui muito para aprender juntos, beleza? Então vamos lá. A lição é a lição de número 8. Você tem sua lição aí, sua revista. Você pode estar nos acompanhando. Se você não tem a sua revista, você pode estar pegando aí a sua Bíblia Sagrada e você pode estar nos ajudando aqui lendo aí a sua Bíblia Sagrada. A lição de número 8, a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? Será que o justo passa ou não passa? Gente, responda, por favor, deixe os seus comentários aí e responda se você acredita nesses tipos de teologia ou nesses tipos de heresia, né? Pois hoje o que mais tem são heresias. Deixa eu mostrar aqui para você. Nós temos aqui esse livro de Ezequias Soares, né? Vou aproximar aqui um pouquinho mais, que fala sobre as heresias e os modismos. Então você pode estar acompanhando aqui sobre esse tema. E nós temos um outro aqui também, seitas e heresias. Então você pode estar aí acompanhando e nos ajudando aqui a desvendar esses mistérios aqui, dessas heresias, dessas falsos, né? Esses falsos ministradores aí. Então vamos lá. O nosso texto áureo, ele vai dizer assim, ó. Jó capítulo 11, verso 18, ele vai nos dizer assim: e terás confiança, porque haverás esperança, olharás em volta e repousarás seguro. Isso está lá em Jó, no capítulo 11, verso 18. A verdade prática, vou dar uma corridinha aqui, a verdade prática diz assim, ó: segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Então, gente, o que mais você vai ver na Bíblia Sagrada é a respeito do justo passando por tribulação. Por quê, gente? Porque o pecado, quando o pecado entrou no mundo, desconcertou todo o conceito natural. Toda a natureza ela foi desconcertada por causa do pecado. Então, quando o pecado entrou no mundo, aí desconcertou toda essa natureza humana que Deus criou tão perfeita, né? Então, o pecado foi essa desconstrução natural aí. Então, segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Nós vamos falar aqui sobre essa questão. Eu só vou ler aqui a leitura, a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Jó, no capítulo 11, verso do 1 ao 10, e o 20, verso do 1 ao 10 também. Mas eu vou estar lendo aqui só um pedacinho, não vou estar lendo tudo, para não tomar mais tempo aqui, devido, né? Pois o tempo aqui é curto, e para não ficar tão extenso, então nós não vamos estar lendo tudo. Mas o primeiro capítulo aqui, o primeiro versículo do capítulo 11 diz assim, ó: então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: porventura não se dará respostas à multidão de palavras, e o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens, e zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois tu disseste: a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Mas, na verdade, proverá Deus que ele falasse e abrisse os teus lábios contra ti, e te fizeste saber os segredos da sabedoria, que é multiplice em eficácia. Multiplice em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profundo é ela do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprido ou mais comprida é a sua medida do que a terra, é mais longa ou mais larga do que o mar. Se ele destruir e encerrar
ou juntar, quem impedirá? Então vamos lá. Então esse é a nossa leitura bíblica em classe. Lógico que tem aqui o 20, né? O capítulo 20, do primeiro ao verso 10 aqui, que eu não vou estar lendo, depois você pode estar acompanhando aqui. Mas vamos lá, qual que é o objetivo aqui, né? O objetivo geral aqui da lição é mostrar que Zofar, assim como seus amigos, defende que os ímpios sempre serão punidos e os justos recompensados. Gente, olha só, eu gostaria de frisar aqui com você, lá em Apocalipse 3, verso 10, tá? Apocalipse 3, verso 10, ele vai falar a respeito da igreja de Filadélfia. E justamente a respeito da igreja de Filadélfia é dito que eu te guardarei no dia da tentação. Assim como tu guardaste a minha palavra, eu te guardarei no dia da tentação. Então, olha só como que a palavra ela é bem específica e bem traduzida para o nosso entendimento. Então, não é que Deus nos vai tirar da tribulação, assim como aconteceu com Daniel, que foi lançado na cova dos leões, aqueles 3 jovens, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, esse nome babilônico, mas esses 3 jovens que foram lançados ali naquela fornalha ardente, eles foram guardados no meio, ali na tribulação. Eles não foram guardados da tribulação. Eles não foram livres ou libertos de passar pela tribulação. Eles não foram impedidos de ser atribulado. Então, eles não foram impedidos de ser atribulados. Eles passaram por tribulações. Mas eles foram guardados dentro da tribulação. Daniel, ele foi guardado dentro da cova, foi protegido ali dentro daquela cova, os leões não o devoraram, e Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram protegidos ali dentro da fornalha, aquelas chamas não os consumiram. E aí aqueles homens que estavam lá fora conseguiram ver uma 4ª personalidade que estava ali dentro, uma 4ª pessoa que estava ali junto com eles. Então, Deus ele vai te guardar vai te guardar no meio da tribulação e não da tribulação. Deus não vai te poupar de você passar pela tribulação. Então guarde bem isso. O objetivo específico aqui da lição, né? São 3 aqui, destacar no entendimento de Zofar que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino. Então, na cabeça de Zofar, esse sofrimento que Jó estava passando era um castigo, mas na verdade sim, tudo aquilo que nós passamos é aprendizado para nós, porque o próprio Jó dá testemunho disso. Ele fala assim: olha, eu não conhecia a Deus, eu não tinha conhecimento de Deus, mas agora os meus olhos vê. Então isso foi necessário para que Jó passasse? Sim, isso foi necessário Jó passar por isso para que ele viesse ter experiências com Deus. Então, muitas das tribulações que nós passamos, como diz o apóstolo Paulo, que as tribulações produzem a paciência e a paciência a experiência, e a experiência ela não traz confusão, porque o Espírito Santo, né? O amor de Deus está derramado sobre nós. Então, olha só como a tribulação ela produz em nós paciência, a paciência, a experiência, a esperança. Gente, é maravilhoso quando nós entendemos o propósito das tribulações. Logicamente que existem tribulações, existem provações que são chamadas de tribulações, mas que na verdade são provações que nos faz aprender, nos faz crescer. E existem as tentações que vêm como tribulação para nos parar, nos derrubar, nos fazer desistir, mas nós não vamos desistir porque nós estamos com o Espírito Santo em nós. O Espírito Santo está derramado sobre os nossos corações, beleza? Segundo ponto aqui, explicar que a conversão defendida por Zofar era de natureza legalista. Então ele estava dentro de uma lei. Claro que é uma lei, né? Não era a lei de Moisés, até porque até então aqui não tinha se implantado a lei mosaica, os 10 mandamentos e os 613 preceitos, né, de Israel, mas existia uma lei
uma lei moral que vinha desde lá do começo. Então, essa lei moral que vinha desde o começo, ela estava aqui reinando. Então, eles tinham a ciência e tinham a consciência de que Deus era um Deus que julgava o homem, porque existia uma lei chamada de olho por olho, a lei de Talião, olho por olho e dente por dente. Então, você planta, você colhe, você mata, você morre. Então, a sua vida por outra vida, existia essa lei como a lei moral aí, a lei de Talião. Então, a natureza da lei, a natureza legalista. Lógico que nós entendemos aqui, nós temos um entendimento de lei e graça de uma forma diferente dos judeus, né? Nós entendemos a graça de Cristo como um favor que nós alcançamos pela misericórdia, né? Que graça é essa misericórdia que nós alcançamos do próprio Jesus Cristo, porque a morte de Jesus trouxe para nós essa graça maravilhosa, mesmo nós não sendo merecedores, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que nós, crendo nele, nós não pereçamos, mas temos a vida eterna. Então, essa graça e essa lei, ela é entendida por nós que não somos judeus de uma forma diferente. Então, para nós, a lei agora é Cristo. Para nós, essa lei é Cristo, porque essa lei é adorar, aceitar e viver o evangelho, esse evangelho de Cristo. Mas os judeus ainda, infelizmente, continuam no legalismo, né? Eles entendem ainda a lei como Moisés deixou e ainda eles estão ainda mais ou menos dentro da lei. Mas vamos lá, eles esperam, aguardam o Messias. Mas o terceiro ponto aqui, ele diz assim, esclarecer que a teologia de Zofar limita a soberania de Deus na sua capacidade de julgar. Então, segundo, né, o escritor da lição, a teologia de Zofar limita a soberania de Deus, que no caso, né, Zofar aqui, ele trazia esses limites que, como Deus, como Jó, no caso, pensava, imaginava, né? Então, essa teologia, ela limita ali a soberania de Deus. Mas nós sabemos que Deus, ele é soberano mediante aquilo que nós pensamos, né? Mediante aquilo que nós pensamos ou que fazemos, nada pode limitar a soberania de Deus. Vamos lá. Então, eu quero só introduzir aqui a lição, tá? A introdução da lição diz assim, nesta lição veremos o discurso de Zofar, o último amigo de Jó, a falar na série de debates, Jó 11 e 20. Ele insistirá na tese de que o justo não passa por tribulação, a semelhança do que pensavam seus amigos Elifaz e Bildade. Então, essas teorias, no caso, tanto que, segundo alguns estudiosos, né, segundo alguns biblistas, esses três amigos aqui de Jó, na verdade, não eram teólogos, mas filósofos, né? E um dos maiores, e um dos mais aqui gabaritados filósofos era, no caso, esse Zofar aqui, tá? Então, é mais dura e impiedosa na acusação contra Jó, ao contrário de seus amigos. Ele faz 2 discursos suficientes para derramar seu ressentimento contra o patriarca. Ele o acusa de se levantar contra a soberania divina e aconselha Jó a voltar-se para Deus. Então, gente, é complicado, né? Você está diante de uma pessoa que está passando por toda aquela luta, aquela dificuldade, porque Jó estava passando pela maior luta da vida dele. Jó estava num período enfrentando o maior desafio da sua vida, que era se manter na presença de Deus e sem perder ali a salvação, sem perder a salvação, sem perder o seu caráter ali de que Deus tinha o testemunhado, né? Então Deus era testemunha de que Jó era uma pessoa íntegra e que não negou a Deus e que não negaria a Deus, mas aquela queda de braço entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, Deus sabia que Jó não negaria, mas o diabo estava batendo o pé, dizendo que o que Deus fizesse para Jó, Jó viria a negar. Mas, tanto que a primeira investida foi contra os bens, a segunda investida foi contra a família,
e a investida maior foi contra a sua saúde. Aí teve a última investida. A última investida agora foi esse debate teológico de Jó com os seus amigos. Então, essas 4 investidas, né, que o inimigo investe sobre a vida de Jó, ela tem um final que, quando nós estivermos estudando lá mais para frente sobre o cativeiro mudado, né, virado o cativeiro de Jó, nós vamos ver que tudo isso serviu para que Jó viesse a conhecer a Deus de uma forma agora, não somente na teoria, mas na prática, porque até então Jó conhecia a Deus somente na teoria. Mas vamos lá. Primeiro tópico aqui, né? Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Deus grande e sábio, Zofar defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino, pois para ele Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. Então vamos lá. Então esse é o pensamento de Jó. Não vou aqui me estender na lição, você pode estar se estendendo aí, passando os pontos da lição aí na classe, né? Na sua igreja. E nós vamos aqui abordar, fora um pouquinho agora do erredil aqui da lição, nós vamos aqui abordar um teminha aqui que eu coloquei a respeito. Então vamos lá. O justo não passa por tribulação? Que foi a pergunta que eu fiz no comecinho aí, e gostaria dessa resposta, que essa resposta ela fosse bem conclusiva para nós estarmos aqui discutindo, tá bom? Então vamos lá. Qual seria, olha só, qual seria a lógica do justo ser poupado da tribulação? Gente, qual seria a lógica, tá? A pergunta é: o justo passa por tribulação? Aí a resposta seria: qual seria a lógica do justo ser poupado em meio à tribulação? No seu ver, qual seria a lógica? Que lógica teria de somente enquanto nós estivermos aqui, tá, gente? Então, essa pergunta e esse questionamento aqui é enquanto nós estivermos aqui, pois a Bíblia diz, né? O próprio Jesus: no mundo tereis aflições. O próprio Jesus falando, né, aconselhando os seus discípulos, diz: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus ele estava deixando ali a transparecer aos seus discípulos que a vitória é certa quando nós estamos com ele. Então você pode estar saindo vencedor com Cristo, somente com Cristo. Gente, olha, mas isso não quer dizer que não teremos aflições. Então a Bíblia ela não fala: olha, vocês ficarão isentos de aflições. Olha, vocês no mundo serão isentos de aflições. Não, Jesus falou: olha, no mundo tereis aflições. Tá? Romanos capítulo 5, verso 3, gostaria de ler aqui rapidamente com vocês. Romanos, você pode estar acompanhando na sua Bíblia aqui. Romanos 5, verso 3 a 5 diz assim, ó. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, gente, olha só como a Bíblia é maravilhosa. Então, nós teremos aflições. A Bíblia é clara, nós teremos aflições, mas ele diz aqui que, em meio a tudo isso, nós seremos glorificados na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, a esperança, e assim por diante, porque o amor de Deus está derramado sobre nossos corações pelo Espírito Santo. Oh, maravilha, isso é benção. Então, vamos lá. Olha, segundo ponto aqui, tá? Segundo ponto aqui. Se o justo não passa por tribulação, então qual seria o objetivo da cruz de Cristo? Gente, você já se perguntou, você já se fez essa pergunta a respeito dessa lógica? Por que Jesus sofreria? Por que haveria o sofrimento do justo, do Cristo? Por que Jesus padeceria uma cruz? Qual seria o sentido de Cristo padecer numa cruz se os justos não sofrem, não passam por tribulação, não passam por dificuldade? Se o justo é poupado na dificuldade, então por que Jesus diz:
que no mundo tereis aflições, e o próprio Deus, olha, nem o próprio Deus poupou o seu filho, Paulo, na verdade, escrevendo, né, que Deus não poupou o seu filho, porventura ele deu o seu filho, ele enviou o seu filho ao mundo, para padecer aqui neste mundo, para derramar o seu sangue aqui neste mundo e para remir o homem do seu pecado, porque através da cruz de Cristo, o homem é remido dos seus pecados, somente através da cruz de Cristo. Então, gente, se o justo não passa por tribulação, então qual seria o objetivo da cruz? Qual seria? Você já pensou nisso? Qual seria o objetivo da cruz de Cristo? Qual é o sentido de Jesus subir numa cruz? Jesus, através da cruz, levou sobre si, olha só, gente, que coisa maravilhosa isso. Pense, deixa entrar na sua mente, no seu coração, deixa você a receber essa mensagem, receba essa palavra agora, receba aí. Ó, Jesus, através da cruz, levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados, sarados. Então, Isaías capítulo 53, verso 4 a 7, ele vai falar sobre esse fato, que Jesus, ele se dispôs a sofrer em nosso lugar. Ele tomou a nossa forma e ele tomou aí as nossas dores, ele levou sobre si, ele assumiu essa culpa que não era dele. O justo padecendo por um injusto. Era o justo pelo injusto, era o santo pelo pecador, era a ovelha muda sendo levada ao matadouro por cabritos, por bodes, por, né, todas essas coisas. Meu Deus do céu, é só Jesus para fazer isso. Somente Jesus poderia. Como poderia alguém morrer pelo inimigo, sendo que Paulo escrevendo isso, sendo que por um amigo alguém ousaria morrer, mas morrer pelo inimigo, por um estranho, quem ousaria entregar a sua vida por um estranho? Mas Jesus fez isso. Jesus entregou a sua vida por mim e por você, estranhos, e não somente estranhos, mas inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas através de Cristo, nós se tornamos agora filhos de Deus. Filhos de Deus. Mas filhos também sofrem consequências, tá, gente? Não é porque somos filhos de Deus que não sofreremos castigo, porque Deus não poupou o seu único filho. Deus não poupou o seu único filho. Deus entregou o seu filho ao mundo. Deus viu seu filho sofrendo, padecendo numa cruz. Agora, quanto mais nós, que somos pecadores, que se tornamos inimigos de Deus, quanto mais nós. Se Jesus não foi poupado, imagina nós. Terceiro ponto aqui, se o justo não passa por tribulação, qual seria o sentido de Lázaro, gente? Olha só, agora no pessoal, tá? No ser humano, pessoal. Esse é um ser aqui sofredor, que padecia sofrimento. Uma pessoa ali que era pobre, miserável e doente, que estava ali jogado na porta de um milionário, de um rico da época, e comia ali das migalhas do lixo, e os cachorros vinham lamber as suas feridas. Então, como esse justo que quando ele parte para a eternidade, ele vai parar lá no seio de Abraão, lá no paraíso. Então, esse justo, ele poderia ter sido poupado aqui, se essa teologia fosse verdadeira, de que o justo ele é poupado das suas tribulações, somente o ímpio sofre. Então, esse Lázaro aqui, esse mendigo, né, que estava na porta daquele rico, ele estava passando por tribulações, ele estava sofrendo. Talvez a sua vida seria muito mais difícil do que a vida de Jó. Né? Claro que não tem comparação, né, das percas de Jó, mas ele estava sozinho, jogado na rua, na porta de um rico, comendo do lixo que era jogado, e os cachorros lambiam as suas feridas. Meu Deus do céu, que sofrimento.
Está lá em Lucas capítulo 16, verso 19 e 31. Você vai ver essa história do rico e de Lázaro. E aquele rico insensato, ele tinha toda a bonança. Ele não passava por tribulação aqui. E ele estava inchado de tanta coisa boa, de tanta vida boa, mas o final foi diferente, né? Gente, não estamos defendendo aqui, tá? Que pobreza, não estou defendendo aqui que pobreza é subjetiva de sofrimento e de salvação, na verdade, né? Que sofrimento é subjetivo de salvação, pobreza é subjetivo de salvação, tá? Ou adjetivo, né? Que é adjetivo de salvação. E também não estou dizendo que riqueza também é subjetivo ou adjetivo de perdição. Então, não estou dizendo que riquezas é adjetiva para a perdição. O rico, ele pode ser salvo, que o pobre também pode ser salvo. Assim como o pobre pode se perder e o rico também se perder. Então, cuidado com isso. O quarto ponto aqui, se o justo não passa por tribulação, qual o sentido da igreja de Filadélfia ser guardada na hora da tentação? Apocalipse capítulo 3, verso 10. Foi o que eu disse no começo e volto a repetir aqui. A igreja de Filadélfia era uma igreja que estava caminhando para a santidade. Era a igreja que foi considerada a igreja santa, igreja pura. Só que essa igreja ela estava vivendo um momento de tribulação, mas ela guardou a palavra da verdade. Ela guardou em seu coração a palavra da verdade. E essa, por guardar a palavra da verdade, ela estava agora sendo guardada no momento da tribulação. Essa igreja, ela estava entrando na tribulação, mas sendo protegida pelo próprio Senhor. E ela estava no meio do sofrimento, mas esse sofrimento não iria atingi-la, não iria fazer com que essa igreja se perdesse ou que essa igreja sucumbisse. Mas essa igreja sairia vitoriosa, porque era a igreja que manteve-se pura, assim como Jó. E para nós encerrarmos aqui, vamos lá para os Salmos. Salmo 73. Salmo 73, ele tem uma história muito importante para nós aqui. Salmo 73, ele vai dizer, você pode estar acompanhando aí na sua Bíblia Sagrada, ele diz assim, ó: a prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus, mas o fim deles o fim deles a demonstrará. Então, é um salmo bastante explicativo a respeito do que acontece com aqueles que se mantêm na presença de Deus, embora passando por sofrimento, e aqueles que não querem estar na presença de Deus, mas que estão em uma vida de abundância, de uma vida de regalias, né? Diz assim o salmista: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalho como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Aí, o último verso, ele diz assim, o verso 16, que eu quero terminar, ele diz assim, ó: quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lançasses em tribulações. Então, gente, é bem simples o entendimento aqui. Verdadeiramente bom é Deus para com aqueles que se mantêm na sua presença. E isso não quer dizer que essas pessoas que, mesmo estando na presença de Deus, eles não vão passar por dificuldades, não vão passar por tribulações. Nós enxergamos a prosperidade dos ímpios, porém, nem toda a prosperidade ela é sinônimo de
salvação de uma vida íntegra, de uma vida de bonança espiritual, de bênção espiritual. Às vezes as riquezas, a prosperidade material, ela não é sinônimo de prosperidade espiritual. Então, o que diferencia o ser humano uns dos outros é aquele que se mantém na prosperidade espiritual, na presença de Deus, e aquele que se mantém na prosperidade. Na verdade, não é prosperidade. Prosperidade é aquilo que Deus está no meio. Bens materiais é simplesmente uma conquista material. Então, isso talvez não seria considerado prosperidade. Prosperidade talvez seria o todo. Você ter Jesus no coração, você ter uma família abençoada e você ter bens materiais. Então, isso seria prosperidade. Seria uma vida próspera, uma vida conjunta e próspera. Agora, para nós fecharmos aqui e agradecer pela oportunidade, nós sabemos que nem todas as teologias que nós conhecemos, elas podem ser factual. Muitas das vezes elas são meras conjecturas de pessoas que verdadeiramente querem ganhar a vida através de bens materiais, iludindo as pessoas com teologias de falácias, né, falaciosas. Então, que você possa ser abençoado, que você possa receber do Espírito Santo a verdadeira prosperidade, você possa ser próspero verdadeiramente. Não deixe que o inimigo te engane com uma falsa prosperidade. Amém? Então, que Deus possa abençoar. Mais uma lição, nós concluímos aqui a lição de número 8. E nós falamos aqui dessa teologia. Deixa eu voltar aqui. Que essa teologia a teologia de Zofar, né, que o justo não passa por tribulação ou não é provado, mas nós sabemos que verdadeiramente todos nós somos provados porque precisamos ser aprovados, amém? Então que Deus abençoe, que o Espírito Santo possa falar melhor no seu coração e até semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui trazendo mais uma lição para você, a lição de número 9. E até semana que vem, se Deus quiser. Não se esqueça, deixe o seu comentário, se você puder, se inscreve no canal e aperte o sininho também aqui para que você possa receber as notificações aqui do canal. Amém? Então até lá, vamos conseguir aí os 1000 inscritos, se Deus quiser.